Olá a todos, eu sou o autor deste canal. O vídeo de hoje será sobre como uma viúva idosa à noite em seu celeiro encontra um homem ferido. Certifiquem-se de assistir até o fim. Aproveitem o vídeo. Ângela Carvalho viveu naquela quinta durante 53 anos. Primeiro como filha, depois como esposa, depois como viúva e, por fim, simplesmente como uma mulher que ficou porque não havia outro lugar para ir, nem razão para partir. A quinta ficava longe da estrada, naquela parte do Alentejo onde a terra racha no verão com o calor e cheira a erva seca e a pedra quente. E no inverno fica tão silenciosa que se ouve o vento entrar pelas frinchas das velhas portadas e sair pelas outras. A casa era baixa, caiada de branco, com telhado de telha que tinham reparado pela última vez havia uns 8 anos e que deixava passar água em 2 sítios quando chovia forte, por cima da despensa e no canto da cozinha. Ângela punha alguidares e não pensava mais nisso do que o necessário. Havia coisas mais importantes. Havia sempre coisas mais importantes. Por dentro a casa era como são as casas que guardam muita gente e muito tempo. Um pouco escura, um pouco apertada, com aquela espécie de calor das paredes velhas que não vem da temperatura, mas do que foi ficando. Na cozinha havia tachos de cobre que tinham sido da mãe, na prateleira uns potes de barro que o José trouxera de uma feira há 20 anos e que Ângela nunca usou para o que eram, mas também nunca arrumou. No corredor, junto à porta, estava o casaco dele, cinzento, de trabalho, com uma mancha de óleo na manga esquerda que nunca saiu na lavagem. Também esse nunca o tirou de lá. Não porque não conseguisse. Só que enquanto o casaco estava no lugar, qualquer coisa na casa continuava também no lugar. Os vizinhos existiam, mas ficavam longe, do outro lado de 2 colinas e de um caminho de terra que, depois da chuva, era melhor não tentar de carro. A aldeia existia, mas não era perto. 4 quilómetros em linha reta e mais 1,5 pelo desvio quando a ponte enchia, que era todas as invernadas pelo menos 2 vezes. Ângela ia lá às quartas buscar pão e às vezes às sextas, quando faltava alguma coisa importante. Nos outros dias, arranjava-se com o que tinha. Já tinha tanta habituação àquela distância que deixara de a sentir, como se deixa de sentir uma cicatriz no braço que já não dói, mas está sempre lá. E às vezes de manhã, a mão passa por ela antes de a cabeça pensar porquê. O marido morreu há 4 anos, quieto, na sua cama, como morrem as pessoas que trabalharam muito e falaram pouco a vida toda e a morte lhes sai igual. Sem barulho, sem despedidas longas. Só que numa manhã a pessoa está e na manhã a seguir já não está. E fica o cheiro do casaco no corredor e o hábito de pôr 2 chávenas em vez de uma. O José era um homem bom, não no sentido em que se diz isso nos funerais para dizer qualquer coisa, mas no sentido em que ele era mesmo assim, de confiança, calado, daqueles que podiam trabalhar ao lado do dia todo, sem dizer quase nada, e ainda assim se sentia que não se estava sozinha. Ângela aprendera a gostar exatamente desse tipo de presença. Não as palavras, não os gestos, só o facto de a pessoa estar ali e respirar. E de vez em quando, olhar para o teu lado e chegar. Quando ele deixou de estar, a falta era tão concreta que às vezes ela tropeçava nela como num degrau que não estava à espera. Mas não parava. As pernas continuavam a andar enquanto a cabeça tratava do resto. Sempre foi assim com ela. Os filhos cresceram e foram-se embora. Não com mágoa. Foram-se simplesmente. Como se vai quando a terra não prende e o horizonte puxa mais do que as raízes. O mais velho, o Nuno, vivia em Lisboa com a mulher e 2 filhos que Ângela via uma vez por ano, quando havia sorte. Ligava aos domingos. Curto, educado, perguntava se estava tudo bem. Ela dizia que sim, ele dizia ótimo, e os 2 sentiam que tinham dito alguma coisa e ao mesmo tempo nada. Ela não se magoava com isso. Era simplesmente uma pessoa para quem o lugar tem peso. Peso físico,
palpável. E sair do lugar é perder uma parte de si que depois não se encontra em lado nenhum. Os filhos eram diferentes. Ou o tempo era diferente. Não percebia isso suficientemente bem para julgar. A quinta tratava dela mesma. A horta, as oliveiras, 3 cabras que arranjara há 2 anos, mais por companhia do que pelo leite, embora o leite também servisse. As galinhas estiveram sempre, barulhentas, ingratas, com aquela urgência satisfeita nos movimentos que só existe nas galinhas e nas pessoas demasiado ocupadas para pensar. Havia um burro velho, chamado Senhor Antônio, nome tirado do vizinho com quem o marido discutiu a vida toda por causa dos limites do terreno. Fleumático, vagaroso, com um ar de quem já viu tudo neste mundo e não se admirava com mais nada. Ângela falava com ele às vezes, não porque pensasse que ele entendia, mas porque era preciso dar qualquer destino à voz, e o Senhor Antônio, pelo menos, não dava conselhos, nem dizia que ela devia ir morar mais perto de gente. Isso já o tornava boa companhia. Naquela noite, era uma sexta-feira, a terceira sexta-feira de novembro, com uma chuvisca miúda que caíra o dia todo e parara ao fim da tarde, deixando o ar pesado e úmido. Ela não dormia. Sem razão especial, às vezes o sono não aparece e o corpo fica deitado no escuro sozinho, enquanto a cabeça vai pelo seu caminho. Pensava no telhado, em que devia ter pedido ao Nuno para trazer dinheiro para a reparação, mas não ia pedir, e ele não ia oferecer, e a chuva ia voltar a pingar no alguidar por cima da despensa. Depois pensava no José, não porque quisesse, só que à noite os pensamentos andam por onde querem sem pedir licença. Pensava em como ele dormia, sempre do lado direito, sempre com a mão debaixo da cara, quieto, quase sem se notar, em como ela, há 4 anos, dormia ao meio da cama, e ainda assim às vezes acordava na beira dele, sem se lembrar de ter ido para lá. O barulho ouviu-o perto das 2 da manhã. Não foi alto. Qualquer coisa pesada caiu no celeiro. Depois silêncio. Depois um som abafado e curto. Não um grito. Qualquer coisa mais pequena e mais aguda. Ficou deitada a ouvir. O vento. As cabras. Silêncio outra vez. No celeiro não havia animais. As cabras dormiam no curral do outro lado. O Senhor Antônio também. No celeiro havia ferramentas, móveis velhos, lenha e tudo o que se acumula em 50 anos de vida no mesmo sítio e nunca vai a lado nenhum. A porta do celeiro nunca fechava a chave. A fechadura partirá muito e o José sempre ia arranjar. E não arranjou. E ela, depois dele, também não arranjou. Porque não havia grande coisa para roubar e bichos grandes não havia na zona. Ângela pegou na lanterna da mesinha. Estava sempre ali. O José arranjara esse hábito e ela não o mudou. Calçou as botas de borracha por cima do pijama e saiu. Não porque fosse corajosa. Só que as pernas foram antes que o medo tivesse tempo de dizer o que pensava. O celeiro ficava a 10 passos da casa. Uma construção velha de pedra e madeira, com a porta entreaberta. Ângela empurrou-a com a lanterna à frente. O feixe de luz passou pelas ferramentas penduradas na parede, pela pilha de cadeiras velhas, pelos sacos de cal que estavam ali desde o inverno passado. Depois o feixe caiu no canto atrás da lenha. E havia lá qualquer coisa que não devia estar. Uma pessoa. Novo. Sentado, encostado à parede de pedra, uma perna esticada, a outra dobrada, a cabeça ligeiramente inclinada, não de cansaço, de dor. Não dormia. Os olhos estavam abertos e olhavam diretamente para ela, e neles não havia agressividade nem medo. Só aquela imobilidade cuidadosa de quem percebe que qualquer movimento pode estragar tudo. Ângela não gritou. Não recuou. Ficou ali com a lanterna e olhou para ele. E ele olhou para ela. E durante alguns segundos, nenhum dos dois fez nada. Depois ela baixou o feixe de luz e viu que a mão esquerda estava apertada contra o lado. E a camisa estava escura ali. Não de lama, não de água. Estava ferido.
não de morte. Respirava com regularidade e mantinha-se direito, mas suficientemente mal para perceber que chegara àquele celeiro com o que lhe restava. Empurrara a primeira porta aberta que encontrou no escuro e deitara-se à espera do que viesse. Ângela olhou para a ferida. Depois olhou para a cara dele. Novo, uns 25 anos, talvez um pouco mais, com uma barba que não nascera por vontade, mas porque não havia tempo para se barbear. Cabelo escuro, colado à testa, cara afinada pela dor, mas serena. Aquela serenidade que não vem do temperamento, mas de uma decisão, a decisão consciente de não mostrar que dói. Ela disse: "O que é que tens?" Não com susto, não com raiva. Perguntou como se pergunta por um assunto que é preciso perceber antes de decidir o que fazer. Ele disse: "Caí." A voz era baixa, igual, sem queixa. Ela olhou para a ferida e depois para ele outra vez. Disse: "Isso não é de queda." Ele não respondeu. Olhou para ela e ficou calado. Ela ficou mais um bocado a olhar para ele, para a cara, para as mãos, para a forma como estava sentado, para o facto de nos olhos não haver aquela agitação perigosa que existe em certas pessoas das quais é melhor ficar longe. Depois virou-se e foi para casa. Ele não sabia para onde ia. Buscar alguém, um telefone, uma espingarda. Não se mexeu. Ficou à espera. Passados uns minutos, ela voltou com uma tigela de água, um lençol velho rasgado às tiras e uma garrafa de álcool que guardava no armário da cozinha. Pousou tudo ao lado dele, ajoelhou-se e disse: "Mostra." Ele ficou um segundo sem mexer. Depois, afastou devagar a mão do lado. A ferida era de corte, ao longo das costelas, já a começar a fechar nas bordas, mas ainda a sangrar. Do comprimento da palma da mão dele. Ângela lavou com água primeiro, depois com álcool. Ele não fez barulho nenhum, só fechou os olhos por um segundo e apertou os dedos. E ligou com as tiras do lençol, apertado. As mãos não tremeram. Ela tinha ligado cabras. Tinha ligado o marido quando ele se cortava com ferramentas. Uma vez tinha ligado a própria mão depois de cair de uma escada, e levantou-se e foi acabar o trabalho, porque quem é que ia fazê-lo? As mãos sabiam o que fazer. Quando acabou, juntou a tigela e a garrafa e levantou-se. Ele olhava para ela de baixo para cima, e havia nos olhos qualquer coisa. Não gratidão, não alívio. Qualquer coisa mais complexa e mais cuidadosa, como se tentasse perceber que pessoa era aquela e por que fizera o que fez e o que é que acontecia a seguir. Ela disse: "De manhã vais-te embora enquanto há luz." Ele acenou com a cabeça. Ela foi para casa, fechou a porta, deitou-se e ficou muito tempo a olhar para o escuro do teto antes de fechar os olhos. Lá fora era o mesmo silêncio de sempre. As cabras, o vento, um som ocasional do campo. Só que agora havia mais qualquer coisa nesse silêncio. Uma respiração. Estranha. A 10 passos. De manhã ele não foi embora. Quando ela saiu com as cabras, ele já estava na lenha. Não a cortava, com aquela ferida seria imprudente, mas arrumava as peças que estavam espalhadas da última vez, em filas certas e arrumadas, com a mão esquerda pousada com cuidado no lado. Devagar, com método. Ela parou à porta e ficou a olhá-lo. Ele não olhou para ela. Trabalhava. As cabras passaram por ele sem se assustarem. As galinhas desviaram com aquele ar de independência. O Sr. António olhou para ele demoradamente, mexeu os lábios e virou-se, deixando claro que não estava impressionado, mas que não tinha nada a opor. Ângela podia ter ido ter com ele e dito: "Vai-te embora." Era isso que dissera. "De manhã vais-te embora enquanto há luz." Ele ouvira. Lembrava-se. E decidira claramente que a lenha era mais importante do que as palavras dela. Não por descaramento, mas por aquele entendimento específico que existe em certas pessoas que sabem ler o que é preciso antes de ser dito. A lenha estava quase no fim.
Ela notara isso semanas antes e continuava a adiar. Ele notara naquelas horas no celeiro ou logo de manhã. Ela não sabia quando. Mas a lenha era necessária. Novembro estava a começar. Havia ainda 4 meses de frio pela frente. Foi dar de comer às galinhas. Ele continuou a arrumar a lenha. Perto das 9, ela fez café. Um copo, o dela. Depois pensou um segundo, encheu outro, deixou-o em cima do poste à entrada do celeiro. Não disse nada. Deixou e foi. Uma hora depois, quando passou por lá, o copo estava vazio, lavado, no mesmo sítio onde ela o pusera. Isso fê-la parar. Uma pessoa que lava o copo depois de beber não é o tipo de pessoa de que se deve ter medo. Não era uma prova, nem uma conclusão. Era uma observação. Pegou no copo, guardou-o no armário e foi para a horta. Ao meio-dia, ele tinha arranjado a dobradiça do portão do curral, que estava solta desde a primavera. Com uma mão, com cuidado, mas tinha arranjado, direito e firme. Ela viu quando voltava da horta. O portão abria agora sem o rangido e o arrasto a que ela já nem atendia. Parou. Olhou para a dobradiça. Olhou para ele. Estava sentada à sombra do celeiro, a comer pão que ela deixara de manhã, ao lado do copo, sem dizer nada. Só pôs lá porque uma pessoa, depois de uma noite assim, precisa de comer qualquer coisa. Ela queria perguntar o nome dele. Não perguntou. Foi preparar o almoço. Pôs 2 pratos. Ele entrou quando ela chamou. Não foi por conta própria. Esperou. Tirou as botas à porta, lavou as mãos, muito bem, e durante muito tempo. Sentou-se onde ela indicou. Comeu calado, sem pressa, com aquela atenção cuidadosa à comida de quem sabe o que é quando ela não existe. Ângela olhava para ele às vezes, não de frente, de canto de olho. À luz do dia, sem a dor na cara, parecia muito novo. As mãos eram de trabalho, com calosidades, com vincos escuros que não saem por mais que se esfregue. Mãos que não vêm da cidade e não vêm de uma só estação. Trabalhara na terra há muito, e a sério. Depois do almoço ela perguntou: "Como te chamas?" Ele disse: "Tomás." Ela disse: "Ângela." Ele acenou com a cabeça, como se já soubesse, ou como se o nome não mudasse o que já percebera dela. Depois levantou-se, agradeceu e saiu. Não foi embora no segundo dia, nem no terceiro. Não porque ela tivesse deixado. Não deixou, nem proibiu, simplesmente deixou de dizer "vá embora", porque a essa altura ele já tinha feito qualquer coisa que era precisa. E por fora, uma pessoa que acabou de arranjar a bomba ou de esticar o arame numa parte do vedante estava mais difícil do que pôr fora simplesmente uma pessoa. Era injusto da parte dele. Ela percebia isso. E ele percebia que ela percebia. Mas nenhum dos dois o dizia em voz alta. Dormia no celeiro. Ela levara-lhe um cobertor velho na primeira noite e uma almofada na terceira. Sem palavras. Só pousou à porta. Ele não pediu. Comia à mesa dela. Ela cozinhava para 2 sem explicações. Ele comia sem comentários. Lavava a louça ele mesmo. De manhã já estava de pé quando ela saía. No quarto dia ela saiu muito cedo, antes de amanhecer, porque uma das cabras andara agitada durante a noite e viu que as cabras já estavam no pasto, e o bebedouro cheio, e o Sr. António tinha feno fresco à beira da boca. Ficou parada à porta durante algum tempo a olhar para aquilo. Depois foi pôr água a ferver, para 2. Da ferida não falavam. Ela via que ele estava melhor. Movia-se com mais liberdade. Já não protegia tanto o lado, embora ainda evitasse claramente pegar em coisas pesadas. De quem o ferira também não falavam. Havia a sensação de que essa conversa existia entre eles como uma porta fechada. Os dois sabem que está lá. Os dois preferem, por enquanto, não a abrir. Ângela sabia esperar. Era sempre a sua principal ferramenta. A paciência como forma de força. A capacidade de não forçar as coisas que se abrem quando é a sua hora. No 6º dia, era quarta-feira, ela ia à aldeia, apareceu a Fátima.
a vizinha das duas colinas, a única que aparecia regularmente, de 2 em 2 semanas às quartas, com ovos e notícias que Ângela não pedia, mas ouvia com educação. O Tomás estava atrás da casa, a endireitar uma parte do vedante que o último vento derrubara. A Fátima viu-o quando saía. Parou, olhou, olhou para Ângela. Perguntou: "Quem é aquele?" Ângela disse: "Um trabalhador." A Fátima franziu uma sobrancelha. Sabia que Ângela nunca tivera trabalhadores, que não havia dinheiro para isso, que Ângela caía de uma escada antes de pedir ajuda a alguém. Mas não disse mais nada. Pegou no cesto vazio e foi-se embora. Ângela sabia que a Fátima ia contar na aldeia. A aldeia ia saber. Era questão de dias. Voltou para dentro e foi descascar batatas. As batatas precisavam de atenção. E o jantar precisava de atenção. E amanhã voltava a haver um dia que também ia precisar. E para se preocupar com o que a aldeia dizia, simplesmente não havia espaço. Nessa mesma tarde, o Tomás trouxe do campo alguns ramos com bagas vermelhas, de inverno, vivas, dessas que crescem ao longo dos vedantes velhos e que não servem para nada em especial. Deixou-os na mesa da cozinha sem dizer nada e saiu. Ângela encontrou-os quando foi preparar o jantar. Ficou a olhar para eles algum tempo. Pôs-os num copo com água. Não perguntou porquê. Estava claro. Os ramos ficaram na mesa durante dias, e ela todas as manhãs os via de canto de olho, enquanto bebia a sua água quente com limão, e não pensava nada de específico sobre isso. Ou pensava qualquer coisa que era difícil de apanhar e nomear, qualquer coisa quieta e cuidadosa, daquelas que é melhor não tocar com as mãos. No 8º dia, ele contou-lhe quem o procurava. Não porque ela tivesse perguntado, não perguntou nunca. Disse por vontade própria, à noite, quando estavam sentados à mesa depois do jantar, e lá fora era aquela escuridão de novembro que cai depressa e transforma o mundo numa vidraça preta. Olhava para a mesa e falava sem pressa. Não como quem tira um peso, mas como quem explica uma situação para que a outra pessoa perceba em que é que se meteu. Trabalhara numa quinta grande, a 30 quilómetros dali. Vários trabalhadores, um patrão que o Tomás descreveu numa só palavra: desonesto. Havia uma história com dinheiro, não o dinheiro dele, o de outro trabalhador, um homem mais velho, a quem o patrão não pagava há 3 meses e dizia que pagava depois, e o depois nunca chegava. O Tomás não se metia, não era problema seu, cada um tinha a sua relação com o patrão. Mas uma tarde, viu o patrão bater naquele homem por ter ousado perguntar pelo que lhe era devido na frente dos outros. O Tomás meteu-se. Foi o seu erro, não no sentido em que se arrependeu, mas no sentido em que teve de pagar por isso. O patrão mandou-o embora sem lhe pagar e disse que se aparecesse naquelas terras outra vez, se havia de arrepender. O Tomás achou que eram só palavras. Não eram. 2 homens do patrão encontraram-no numa estrada de noite. Houve uma faca. Havia escuridão. Ele fugiu, porque corre depressa e conhece os campos melhor do que eles. Correu neles a vida toda. Chegou aqui, empurrou a primeira porta sem trinco que encontrou. Era o celeiro dela. Ângela ouviu sem interromper. Quando ele parou, ela ficou ainda um bocado em silêncio. Depois perguntou: "Eles sabem onde estás?" Ele disse que não sabiam. Fugiu pelos campos, não pela estrada, e era noite. Mas o patrão era o tipo de homem que não sossegava. Não por maldade, por reputação. Não podia deixar ver que um trabalhador lhe escapava sem consequências. Ia procurar. Ângela pousou o copo. Olhou para ele, para a cara, para as mãos, para a forma como estava sentado. Perguntou: "Para onde ias?" Ele ficou calado um momento. Disse: "Para lado nenhum em particular, só para longe." Ela acenou com a cabeça. Levantou-se, arrumou a mesa e disse de costas voltadas:
Amanhã é preciso ver as oliveiras naquele talhão do fundo. Já lá não vou há 3 semanas. Não era um convite, era só um facto que ela comunicava. Mas ele percebeu. De manhã foram juntos ao talhão do fundo. O talhão ficava a 20 minutos a pé pelo caminho de terra. 3 filas de oliveiras velhas que se lembravam do pai de Ângela e que, com bom trato, davam boa colheita e, com mau trato, adoeciam em silêncio. O Tomás andou entre as árvores devagar, tocou nos ramos, olhou para a casca, baixou-se e olhou para a base dos troncos. Ângela ia atrás e olhava para ele. Conhecia as oliveiras. Notava-se, não no que dizia, mas na forma como as tratava. Com aquela atenção cuidadosa que só existe em pessoas que percebem que o que é vivo exige paciência e respeito e não perdoa à pressa. No fim disse, estas 3 precisam de ser podadas de forma diferente. Estas 3 aqui. E explicou como. Ela ouviu. O José também conhecia as oliveiras. Exatamente assim. Exatamente com aquele gesto ao segurar nos ramos. Não disse isso em voz alta. Só ficou com isso e foi andando. No 12º dia apareceram 2 homens, num carro, pelo caminho de terra, perto do meio-dia. Ângela estava na horta quando ouviu o motor. Endireitou-se e olhou para o caminho. O Tomás trabalhava ao lado. Andavam a preparar os canteiros para o inverno. Trabalhavam calados, como trabalham pessoas que já conhecem o ritmo uma da outra. Quando ela olhou para o carro, sentiu-o ficar rígido. Não viu, sentiu, porque o silêncio entre eles ficou diferente, mais denso, mais tenso. Ela disse baixinho e sem alterar a voz: "Entre em casa pela porta de trás", sem discutir. Ele olhou para ela um segundo. Depois foi, calmo, sem correr, como uma pessoa que vai tratar dos seus assuntos. Ângela espetou a enxada na terra, limpou as mãos ao avental e foi ao encontro do carro. Eram 2, os 2 de meia idade, os 2 com aquele ar tranquilo de pessoas habituadas a que não as apressem. Um ficou encostado ao carro, o outro aproximou-se de Ângela. Disse que procurava um trabalhador novo, descreveu-o. Perguntou se ela tinha visto alguém. Ângela olhou para ele de frente. Disse que morava sozinha e não tinha visto ninguém de fora. O homem olhou para ela. Ela não desviou os olhos. Não porque fosse boa a mentir, mas porque tinha a sua terra e a sua verdade. E as perguntas de estranhos nessa terra pesavam menos do que as respostas dela. O homem olhou para a casa, para o celeiro, para a horta, para as 2 marcas de enxada na terra úmida, para 2 pares de pegadas. Ângela via que ele estava a olhar para as pegadas. Não se mexeu. O homem voltou a olhar para ela. Havia qualquer coisa no olhar dele que dizia que não acreditava completamente. Mas não era suficiente para pressionar uma mulher na própria terra em plena luz do dia. Disse obrigado e foi para o carro. Os 2 falaram baixo entre eles. Ela não ouviu o quê. Depois foram-se embora. Ângela ficou a ver o carro até desaparecer atrás da colina. Depois voltou ao canteiro. O Tomás saiu de casa passado pouco. Parou à porta e ficou a olhar para ela. Ela disse sem levantar a cabeça da terra: "Aquele canteiro do lado esquerdo ainda não está pronto." Ele ficou calado um momento. Depois foi buscar a enxada e foi para o canteiro do lado esquerdo. O Sr. António estava encostado ao vedante a observar tudo com o ar de quem há muito não se admira com nada. À noite à mesa ele disse: "Obrigado." Só isso. Ela respondeu: "Come antes que arrefeça." E mais nada. Mas esse mais nada era de alguma forma uma resposta. Não ao obrigado, mas a qualquer coisa maior que estava por baixo dessa palavra e da forma como ele a dissera. Depois daquele dia, qualquer coisa mudou entre eles. Não de repente, aos poucos. Como muda a luz ao longo do dia, sem se dar conta até perceber que amanhã há muito se tornou tarde. Continuavam a falar pouco. Continuavam a trabalhar cada um no seu. Mas o ar entre eles tinha ficado diferente. Um pouco mais denso, um pouco mais quente,
com aquela qualidade específica que existe quando duas pessoas passam por qualquer coisa juntas, e esse qualquer coisa já não está entre elas como uma parede, mas como uma base comum. Na aldeia já se sabia. A Fátima contara, a aldeia espalhara. O Nuno ligou no domingo como sempre. Perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim. Ele ficou em silêncio e perguntou: a sério? Havia qualquer coisa na voz dela. Ela disse: arranjei um trabalhador. Ajuda na quinta. Silêncio. Depois ele disse: está bem. E mais um silêncio. Daqueles que querem dizer que há perguntas, mas ele não as faz porque não tem a certeza de querer saber as respostas. Ela não preencheu esse silêncio com explicações. Perguntou pelos netos. Ele contou. Despediram-se. Ela pousou o telefone e ficou algum tempo a olhar para ele. Não voltou a tocar. Numa noite, o Tomás estava sentado à porta do celeiro a arranjar um arreio velho, do José, que estava num canto há anos. Ângela saiu com 2 copos de água quente com limão e sentou-se ao lado, não perto, na outra ponta do banco. Ficou a ver as mãos dele a trabalhar. Moviam-se com segurança. A correia de couro, a fivela de metal, a agulha com linha grossa. Ela perguntou: onde aprendeste? Ele disse: com o meu pai. Ela perguntou: ele também trabalhava na terra? Ele disse: a vida toda. Ela acenou. Ficaram calados. Depois ela perguntou: ainda é vivo? Ele disse: não. Ela disse: há muito? Ele disse: 3 anos. Ela disse: os meus são 4. E mais nada. Mas esse, os meus são 4, era mais do que uma resposta. Era qualquer coisa sua que saíra não porque alguém a pediu, mas porque o momento estava certo e ela saiu. Ele foi para o celeiro, como sempre. Ela foi para casa. Deitou-se. Desta vez não pensou no telhado nem no José. Ficou a ouvir o silêncio da quinta, e nesse silêncio havia qualquer coisa de novo que ela ainda não nomeava. Ficou só a ouvir. E o silêncio estava diferente. Habitado. Passaram 3 semanas desde aquela noite em que o encontrara no celeiro. A ameaça lá fora não desaparecera. O Tomás sabia-o e ela sabia-o. Mas os dias tinham o seu andamento, e esse andamento tornara-se familiar depressa demais. A quinta tinha um aspecto diferente, não porque ficara mais rica ou mais bonita, só que começara a parecer um sítio que alguém cuida. O vedante estava inteiro, a bomba funcionava, as oliveiras no talhão tinham sido vistas, as cabras estavam bem, o Sr. António estava satisfeito, na medida em que ele era capaz de mostrar satisfação, o que se resumia a ter abandonado o olhar apocalíptico habitual. Houve ainda uma última volta com o patrão da outra quinta, que fechou sem barulho e sem pressa. 2 semanas depois da visita dos 2 homens, soube-se na aldeia que o patrão daquela quinta tinha problemas de outro tipo. Um dos trabalhadores a quem não pagava apresentara uma queixa. Veio uma inspeção, encontraram irregularidades. O patrão tinha assuntos mais urgentes do que trabalhadores fugidos. O Tomás ficou a saber pela Ângela, que ficara a saber pela Fátima, que sabia sempre tudo. Ele ouviu calado. Depois ficou algum tempo a olhar para o campo. Disse: então já posso ir. Ângela não disse nada. Ele também não disse mais nada. E não foi. A meio de novembro caiu chuva forte, a primeira a valer, daquelas que batem no telhado com força e cadência. O telhado por cima da despensa pingou como sempre. Ângela levantou-se à meia da noite, pôs o alguidar, voltou para a cama. De manhã, viu o Tomás já em cima do telhado, a subir pela escada velha, com ferramentas na mão. Ela saiu para o quintal e ficou a olhar para ele cá de baixo. Disse: a escada não é segura. Ele disse: eu sei. E continuou a subir. Ela ficou em baixo a segurar a escada com as 2 mãos. Não porque isso ajudasse muito, só que era qualquer coisa que se podia fazer estando cá em baixo. Ele arranjava o telhado. Ela segurava a escada.
A chuva tinha parado de manhã cedo e o dia estava fresco e limpo, daqueles que existem depois de uma noite de chuva, quando tudo está lavado e o ar cheira a terra molhada e a madeira, e a mais qualquer coisa que não tem nome, mas que está bem e é suficiente. Dezembro chegou quieto, com aqueles dias curtos e luminosos que existem no Alentejo no início do inverno, com uma luz branca e fria que não aquece, mas ilumina tudo com muita nitidez, sem sombras, sem meias tintas. As azeitonas tinham sido apanhadas, apanharam-nas juntos, vários dias, calados e com método, e foi bom trabalho em boa altura, e não há mais nada a acrescentar. A terra descansava, os dias ficaram mais curtos. Depois do jantar, havia tempo que antes não havia. Ou havia, mas ela não o notava, porque não tinha ninguém com quem o notar. Ficavam à noite, às vezes com qualquer coisa quente, às vezes assim. Às vezes ela lia, revistas velhas acumuladas ao longo dos anos que nunca deitou fora. Às vezes ele arranjava qualquer coisa com as mãos. O arreio, uma ferramenta, uma cadeira que estava bamba desde o verão. Falava um pouco, mas o silêncio tinha mudado. Não era vazio, era daqueles que contêm qualquer coisa, como um bom recipiente que não precisa de ser enchida toda a hora para ter sentido. Uma noite ela perguntou-lhe: "Tens alguém?" Ele não respondeu logo. Depois disse: "Tive." Ela acenou e não perguntou mais. Ele, passado algum tempo, disse: "Foi-se embora há 3 anos." Dizia que estava farta desta vida, dos campos, de andar de um lado para o outro, de nunca ter nada de seu. Ângela ouviu. Ele disse: "Talvez ela tivesse razão." Ângela disse: "Talvez." E ficou calada um momento. Depois disse: "Ou não." Ele olhou para ela. Ela olhava para as próprias mãos. Não falaram mais nisso. Mas aquele pequeno, ou não, ficou no ar e não foi a lado nenhum. O Nuno apareceu no primeiro fim de semana de dezembro, sem avisar, o que não era típico dele. Ângela abriu a porta e viu o filho, igual ao costume, um pouco mais magro, com aquele ar cuidadosamente calmo com que as pessoas disfarçam a preocupação. Entrou, bebeu café, perguntou como estava tudo. Ela disse: "Bem." Ele disse: "Vejo." Queria dizer a quinta, o vedante, o telhado, a ordem no quintal. Ou queria dizer outra coisa. Ela não esclareceu. O Tomás estava no talhão do fundo. O Nuno perguntou: "Quando vem?" Ela disse: "Ao almoço." O Nuno ficou para o almoço. À mesa falaram. O Nuno e o Tomás, com cuidado, como falam os homens que se estão a avaliar sem pressa. Ângela servia a comida e ouvia, e não disse nada de mais. Depois do almoço, o Nuno foi-se embora. À beira do carro, ao despedir-se, disse baixinho à mãe: "Estás com bom aspecto, mãe." Ela disse: "Eu sei." Ele foi-se embora. A meio de dezembro, numa daquelas noites em que escurece cedo e lá fora já é noite fechada, mas dentro de casa está quente e quieto e não há lugar nenhum para ir, o Tomás perguntou-lhe em que é que ela pensava quando olhava para o campo ao fim do dia. Ela ficou surpreendida com a pergunta. Não porque fosse estranha, mas porque era ele a perguntar, e normalmente era ela. Pensou, disse: "No que foi, no que é. Às vezes no que há de ser, mas menos." Ele perguntou: "O que é que queres que seja?" Ela olhou para ele. Era uma pergunta a sério, não de circunstância, não por educação. Ela ficou calada um momento. Depois disse: "Que o telhado não pingue." Ele riu, baixinho, de repente, pela primeira vez em todo este tempo, e era tão inesperado que ela também, quase, os cantos da boca, um pouco. Levantou-se para arrumar os copos. Ele disse: "A sério." Ela estava ao lume a lavar. Demorou. Depois disse: "Já disse que me habituei a estar sozinha." Ele disse: "Disseste?" Ela disse: "É verdade." Ele disse: "Eu sei." Ela disse: "E mesmo assim não vais embora?" Ele ficou calado. Disse: "Não vou." Ela acabou de lavar o copo. Pousou-o. Limpou as mãos.
Disse sem se virar: Janeiro está quase aí. Ele disse: Está. Ela disse: As oliveiras não esperam. Ele disse: Não, não esperam. Ela acenou com a cabeça, dobrou o pano, pendurou-o no gancho e foi para o quarto. Ele ficou sentado à mesa mais um bocado. Depois levantou-se, apagou a luz da cozinha e saiu para o celeiro. A porta fechou-se quieta atrás dele. Nessa noite, ela voltou a não dormir. Mas era diferente. Não era o não dormir do vazio e do telhado e dos pensamentos que andam sem pedir licença. Era outro. Ficou deitada e pensou no José. Não com dor, só pensou. Como se pensa numa pessoa que foi importante e que não está, e que de alguma forma continua a estar. Nos hábitos, no casaco ao gancho, no costume de pôr duas chávenas. Pensou que o José não se importaria. Não porque é assim que as viúvas devem pensar nas histórias, mas porque o conhecia. Sabia que ele era uma pessoa que entendia que a vida é maior do que uma só pessoa e que depois dele ela não devia parar. Nunca lhe dissera, mas ela sabia. Tinham vivido juntos 30 anos, em silêncio, e em 30 anos conhece-se uma pessoa sem palavras. De manhã levantou-se e fez café. Um copo, não dois, um. Saiu para a soleira e ficou com ele a olhar para o campo. O céu estava cinzento claro, antes do amanhecer, com aquela pureza específica do Alentejo em dezembro, quando o ar está limpo e quieto e a terra ainda dorme. O Tomás saiu do celeiro passados alguns minutos. Viu-a ali parada, com um copo só. Parou. Não foi para o pé dela. Ficou à porta do celeiro e também ficou a olhar para o campo. Duas pessoas numa quinta, a olhar para o mesmo campo, na mesma direção e a ficarem caladas. O Sr. António deslocou-se no curral. Uma galinha passou por baixo do portão com o seu assunto urgente. O céu começou a clarear. Devagar. Do lado de leste, onde, atrás das colinas, já se adivinhava o sol. Depois ela entrou em casa. Um minuto depois, saiu outra vez, com dois copos. Pôs um em cima do poste à porta do celeiro, ficou com o outro. Voltou para a soleira. O Tomás chegou-se ao poste, pegou no copo, ficou de pé ao lado dela, não encostado, a uma distância, como ficam pessoas que ainda não combinaram a proximidade, mas já combinaram a presença. Ficaram de pé a beber o café e a ver o amanhecer, tratar da escuridão. Com método, sem pressa, como se tratam os assuntos importantes que não vão a lado nenhum e que é preciso fazer bem. Ele disse: As oliveiras naquele talhão precisam de ser podadas em janeiro. Ela disse: Eu sei. Ele disse: Posso mostrar como se faz naquela terceira árvore. Tem um crescimento diferente. É preciso fazer de outra maneira. Ela disse: Está bem. E foi tudo. Era tudo o que havia para dizer. Não houve declarações nem decisões pronunciadas em voz alta. Havia só aquela manhã e dois copos, e o campo que ia aparecendo devagar da escuridão, e janeiro à frente, com as suas oliveiras que precisavam de ser tratadas de maneira diferente na terceira árvore. Ela pousou o copo vazio no parapeito, pegou no avental pendurado ao gancho, junto à porta, e foi para as cabras. Ele acabou o café, lavou o copo, pôs-o no lugar e foi para a lenha. O Sr. António observava tudo isto do curral, com o ar de quem há muito percebeu e não vai contar a ninguém. O dia começou como começam os dias nas quintas onde há trabalho e pessoas que sabem fazê-lo. Quieto, sem anúncios. Começou e pronto.